Bom dia, Juliana, tá me ouvindo? Oi, professor, tô ouvindo. Que bom. Você tá vendo a minha tela? Tô. Tá aparecendo para você aqui, né? O JS. Vê se agora você tá vendo. Você continua vendo, Juliana? Tá escrito aí princípio 1, controle da dor e inflamação? Tá escrito isso? Tá sim. Tá, beleza. Então, eu acho que eu não tava com o áudio aberto antes. Vou voltar tudo pra gente começar. Muito sono aí? Muita coisa, professor. Bastante. Beleza, vamos lá, vamos começar então. Na aula passada que eu vou disponibilizar para vocês, eu já apresentei um pouquinho a disciplina, já falei mais ou menos como que vai funcionar, já dei as boas-vindas. Vamos tentar dar prosseguimento aqui agora. E na aula passada eu falei com vocês sobre o que era uma intervenção fisioterapêutica. Expliquei que a intervenção fisioterapêutica é aquela ação em que você tem entre o paciente, o acompanhante do paciente muitas vezes, e o fisioterapeuta, com o objetivo de modificar alguma coisa, e essa modificação ela sempre tem que ser relacionada ou ao diagnóstico do paciente, ou então ao prognóstico da doença dele. E existem 4 possibilidades que a fisioterapia pode intervir, que a gente espera que a fisioterapia venha fazer uma intervenção, que é intervir para a cura, intervir para uma melhora, que aí não é necessariamente uma melhora completa, intervir para a manutenção do que o paciente tem atualmente, ou intervir com o objetivo de evitar ou retardar a piora de uma doença. Muitos pacientes chegam à fisioterapia porque eles têm doenças crônico-degenerativas. E a gente não pode, infelizmente, virar para aquele paciente e falar: ah, não, você vai sair aqui curado da artrose. Você nunca mais vai ter artrose, você nunca mais vai ter artrite reumatoide. A gente sabe que isso não é possível de acontecer, porque aquela é uma doença degenerativa. Mas fazer a fisioterapia, uma intervenção fisioterapêutica, pode ajudar, e ajuda muito, por exemplo, na no retardo das complicações daquela doença. O paciente que tem artrite reumatoide, que faz fisioterapia desde cedo, ele desenvolve muito mais tardiamente as complicações de deformidades de mão, como dedo em botoeira, dedo em pescoço de cisne ou dedos em vetania. E para que a gente consiga, justamente, modificar de alguma forma o estado geral do paciente, nós precisamos seguir os 10 princípios de intervenção terapêutica. São princípios extensos, são regras que a gente seguindo, a gente vai ter 99,9% de chance de dar alguma coisa benéfica para aquele paciente. Ou melhorar seu estado geral, melhorar sua dor, ganhar algum tipo de movimento, ganhar a funcionalidade e até mesmo dar alta para ele. E hoje a gente vai começar falando sobre cada um desses princípios em separado. O primeiro deles é o princípio do controle da dor e da inflamação. Quando a gente pensa na dor, a gente logo pensa numa coisa muito ruim. Ah, eu não gosto de sentir dor. A dor é uma coisa péssima. Na verdade, a dor, ela é uma coisa boa. Por quê? Ela é um informe do seu corpo. Esperei passar. Ela é um informe do seu corpo de que algo está errado. Aconteceu alguma coisa que seu corpo está precisando de ajuda ou que seu corpo está te falando, olha, não usa muito essa parte aqui, evita jogar muito peso para cá, evita pegar muito peso, evita usar esse local para machucar. E isso é um lado bom da dor. É um mecanismo de proteção que a gente tem. E juntamente com a dor, vem um processo de defesa do nosso corpo. Por quê? Se a dor avisa que algo está errado, provavelmente há alguma lesão no tecidual e a gente começa a reparação daquela lesão com o que a gente conhece como processo inflamatório, ou a inflamação.
A inflamação é um processo fisiológico necessário que aconteça muitas vezes, em que o seu corpo ele vai atuar naquele local, reconhecer o que aconteceu, combater infecções e começar o processo de restauração tecidual. Isso é o que a gente conhece como inflamação. E a gente tem que deixar que ela aconteça. Não é a gente simplesmente bater o pé em algum lugar e já tomar um comprimido anti-inflamatório. A gente tem que deixar que o curso do seu corpo leve aquela inflamação. O problema é, quando essa inflamação se torna crônica, aí ela é perigosa. E a gente começa a intervir. Mas já começar com recursos que impeçam o processo inflamatório, você de certa forma vai estar impedindo também que seu corpo se regenere. E assim, nesse início do tratamento, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, as nossas principais metas, nossos principais objetivos, vão ser a redução da dor, porque o paciente ele vai para a fisioterapia quase sempre motivado pela dor, ele está sentindo algum desconforto, ele está sentindo uma dor que impede ele de fazer coisas do dia a dia, é nesse momento que ele procura fisioterapia, ou quando a dor é insuportável. Depois nós temos o controle da inflamação e de edemas. Por que que controle de dor e inflamação são coisas que cursam juntos? Porque, para quem lembra, a dor ela é um dos sinais e sintomas do processo inflamatório. Se está doendo, com quase toda certeza vai estar inflamado também. E eu tenho que agir dessas duas formas. Não adianta só dar recursos analgésicos. Eu preciso também diminuir a inflamação, porque a causa da dor é a inflamação. Depois nós temos proteções de estruturas danificadas. Quando o paciente tem uma lesão aguda, a gente precisa, de certa forma, dar mais chance para o seu corpo de se regenerar. E para que ele tenha mais chance de regenerar, a gente pode dar auxílio com tecnologia assistiva, com o uso de tipóias, com o uso de gesso. Tudo são medidas de proteção para aquelas estruturas que estão, de alguma forma, danificadas. E, por fim, o ganho de funcionalidade. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Só que vocês devem estar imaginando. Ai, meu Deus, mas como que eu vou controlar a dor e o Olá, bom processo dia. inflamatório? Tudo bem, Fernanda? Tudo com você, Fred? Quanto Tudo tempo? certo, Agora graças a sabadão Deus. com você. Vamos lá, sabadão. Como que a gente vai, então, melhorar esse processo inflamatório e a dor? Como vocês ainda estão muito no início da faculdade, talvez vocês não saibam a gama de recursos que a gente tem para tratar essas duas situações. E para facilitar um pouco a vida de vocês, existe um protocolo chamado protocolo Priceman, ou princípios Priceman, que são recursos que a gente pode utilizar e todos eles têm como objetivo ou a redução da dor ou a redução do processo inflamatório. Esses protocolos, esses recursos, eles não são receitas de bolo. Não significa que se eu fizer com um paciente, ele vai ter 100% de chances de responder bem a esse tratamento. Mas um protocolo é um importante norte, é um importante meio de informação que nos ajuda a modificar, de certa forma, aquele protocolo para se adaptar melhor ao nosso paciente. E aí sim eu vou ter bom resultado. Mas o que significa o princípio Priceman? Bom, Priceman é um acrônimo em que cada letra significa uma palavra, um recurso diferente. Por exemplo, P significa protection, R significa rest, I significa ice, pulei um. C, compression, E, elevation, M, menotherapy, E, early motion e M, medications. Cada uma dessas letras significa uma palavra em inglês
e cada uma dessas palavras significa um recurso que você pode utilizar com o objetivo ou de controlar a dor ou de melhorar um processo inflamatório em curso. E o que significa cada uma dessas palavras? Protection significa proteção. Rest significa repouso. Ice significa gelo ou a crioterapia, que vocês já devem conhecer. Compression significa compressão. Elevation significa elevação. Manual therapy, terapia manual. Early motion, mobilização precoce. E medication significa remédios ou medicamentos. Beleza, já que eu sei pelo menos o que significa cada palavra do Priceman, como que eu posso agora entender o que fazer para cada uma dessas palavras? A primeira delas é proteção. O que significa a proteção? Proteção é a utilização de tecnologias assistivas ou de outros recursos que me ajudam a proteger aquele local que teve uma lesão. Vamos supor, acabei de ter uma entorse de tornozelo. Eu não posso, tendo realizado uma entorse de tornozelo, ficar jogando todo o peso do meu corpo durante a fase de apoio para aquele lado, certo? Porque vai doer muito. Meu corpo acabou de se machucar. Como que eu vou dar chance do meu corpo se recuperar se eu estou toda hora jogando peso do meu corpo para aquele pé? Que tipos de medidas de proteção eu posso utilizar para não jogar o peso naquele pé? As muletas canadenses, por exemplo. A muleta, ela vai me dar um suporte durante a fase de apoio, para que eu não descarregue todo o peso do meu membro naquele local. Isso é uma medida de proteção. Eu estou evitando utilizar em excesso aquele local para que meu corpo tenha mais chances de conduzir um processo inflamatório que não dure por muito tempo. Mas nós temos várias outras medidas de proteção. Nós temos a utilização daquelas botas ortopédicas, nós temos a utilização de munhequeiras, o enfaixamento pode ser, nós temos a utilização de gesso, utilização de tipóia, aquele suporte de neoprene. Tudo isso são recursos que servem como medidas de proteção. Depois nós temos o rest, que é o repouso. E aí entra um grande problema. Se vocês forem hoje ao médico, e o médico falar com você, e eu acho que você tem que fazer repouso por 7 dias. O que vai vir à sua mente quando ele falar que você tem que fazer repouso por 7 dias? Oba, vou ficar deitado 7 dias, maratonando a minha série de Netflix. Não é isso que a gente entende como repouso? Isso não é repouso, isso não é o que o princípio Priceman ou que qualquer profissional de saúde recomenda para os seus pacientes. Repouso, na verdade, é o que a gente conhece como evitar excessos. Você vai continuar se movimentando, você vai continuar movimentando aquele local que está machucado, só que sem exagerar, sem pegar peso, sem utilizar demais, sem andar em pisos irregulares, pular, saltar, fazer exercícios físicos extensos naquele local. E isso é repouso. E por que a gente tem que tomar tanto cuidado com isso? Quando o paciente ouve a palavra repouso, ele liga a essa mesma história que a gente falou, a falta de movimento, a paralisia completa, e não é isso que a gente quer, por quê? A imobilidade, ficar parado, traz efeitos talvez piores do que ele movimentar um local que está machucado. Porque ao ficar parado você vai ter sarcopenia, que é diminuição do número de sarcômeros e, consequentemente, perda de força muscular. Você vai ter diminuição da remodelação óssea, seu osso fica mais frágil. Você não vai ter renovação do fluido sinovial, sua cartilagem começa a ficar deteriorada. Você vai ter várias situações ruins pelo fato de ter ficado parado. E não é isso que a gente quer com nenhum paciente nosso. A gente tem que explicar para ele, olha, repouso não é para você ficar deitado, não. Você tem que se movimentar, mas evitando excessos naquele pedaço do seu corpo que está machucado. O restante, movimento é normal. Depois nós temos ICE. Vocês já estudaram sobre a crioterapia em alguma disciplina? O gelo?
Não. Então, Nunca ouviram falar do gelo ainda? Não, já ouviu falar. Mas só estudar que na não foi tão disciplina, a não. fundo, entendeu? Tá. Então, vou explicar para vocês mais ou menos como que o gelo funciona. A crioterapia, a utilização do agente físico, da temperatura, do frio, como um recurso terapêutico, ela é muito antiga. Um dos primeiros recursos da fisioterapia mesmo era a utilização do gelo como um recurso analgésico e anti-inflamatório. E como que ele funciona mais ou menos? O gelo, ele é capaz de promover uma coisa chamada vasoconstricção, que é a diminuição da luz de um vaso. O que é a luz do vaso? Toda cavidade, ela tem um espaço interno. Esse espaço interno é que a gente chama de luz. A vasoconstricção é quando as paredes daquele vaso se aproximam e o diâmetro interno dele, a luz dele também diminui. Se a luz dele diminui, passa menos líquido ali naquela cavidade, certo? Quando a gente está falando do sistema circulatório. Então, vai fazer com que chegue menos sangue naquele local. E por que que isso é bom no caso da crioterapia? Quando você diminui o aporte sanguíneo ali, você está evitando que cheguem muitas células que mais tarde vão provocar o edema, que mais tarde vão realizar a exsudação e, consequentemente, aumentar muito a quantidade de líquido no meio intersticial e vai ficar inchado. Por isso, utilizar o gelo logo no início, as chances de você ter um edema moderado ou leve são muito maiores. Se você não utilizar o gelo, você vai ter edemas que são mais complicados, edemas muito grandes que vão promover mais dor. Por quê? Justamente pelo fato do gelo ser um recurso que consegue momentaneamente diminuir a quantidade de sangue que chega naquele local, e com essa diminuição na quantidade de sangue, você também diminui as chances de edema. Um outro recurso que o gelo, um outro benefício que o gelo consegue promover é a diminuição da hipóxia secundária, diminuição da falta de oxigênio local. Por quê? Quando fica muito vermelho ali, quando a gente aplica o gelo, significa que aquele tecido está rico em oxigênio. E quando ele fica rico em oxigênio, ele tem mais chances de se recuperar mais rápido. Por isso que o gelo ele é tão importante. Só que o gelo ele é um recurso ótimo para ser utilizado nessa fase inflamatória aguda, nessa fase que dura do momento da lesão até 48 horas, 72 horas, que é o momento em que você realmente tem a vasodilatação, que você tem muito sangue chegando ali. Usar o gelo depois disso, ele perde muito do seu efeito. Não adianta você esperar 5 dias para começar a utilizar o gelo, quando já está muito inchado. O ideal é que o gelo tivesse sido utilizado desde o momento da lesão. E depois, já que a gente sabe que no processo inflamatório há muito edema, nós temos outros recursos que podem ser utilizados também para a diminuição e controle do edema, que são os próximos: compressão e elevação. A compressão, você pode utilizar recursos como o enfaixamento, a própria drenagem linfática manual é um recurso de compressão que a gente sabe que auxilia muito no, no, na diminuição do edema. Você auxilia no retorno venoso, você dá direção à linfa que está em excesso. E a linfa, para quem não lembra, né, é o líquido intersticial que foi coletado para o sistema linfático. E no local que está muito inflamado, a gente tem excesso de líquido intersticial justamente pela chegada das células de defesa e da exsudação. Essas células, elas jogam o seu líquido para o meio intersticial para tentar diluir as toxinas. E por isso que fica inchado. Se a gente faz alguma medida que auxilia a captação do líquido intersticial pelo sistema linfático, consequentemente, a gente vai ter uma redução importante do edema localizado. E um outro recurso é a elevação. Por quê? A utilização da elevação, ela usa a própria gravidade para tentar auxiliar no retorno daquele líquido para o coração. E eu vou colocar minha perna para cima, meu braço para cima, e assim há maiores chances de que o edema diminua. Depois nós temos menotherapy. A terapia manual, gente, ela é um conjunto de recursos que o fisioterapeuta pode utilizar para tratar basicamente tudo. Você consegue atender
Olha, eu diria que pelo menos 90% dos seus pacientes, sem precisar de aparelho algum, você consegue tratar todos os seus pacientes sem precisar de aparelho. Você não precisa ficar pensando, ai meu Deus, eu vou me formar agora, eu não tenho dinheiro para montar minha clínica comprando ultrassom, TENS, comprando esteira. Ai meu Deus, eu vou ficar desempregado. Não. Um bom fisioterapeuta é aquele que não necessita exclusivamente de equipamentos para tratar o seu paciente. Você pode utilizar somente recursos terapêuticos manuais para tratar todos eles. E vai tratar de uma maneira muito eficaz até. Você tem recursos para tratar dor com a terapia manual, você tem recursos para tratar processo inflamatório, você tem recursos para ganhar força, para ganhar mobilidade. Para que equipamento? A gente sabe que os equipamentos eles trazem situações muito boas para a gente. Eles aceleram a melhora, eles chegam a tecidos que às vezes a terapia manual não vai chegar, como o caso de tecidos mais profundos. Mas mesmo assim, gente, isso não é desculpa para que a fisioterapia vire uma profissão essencialmente de ligar e desligar aparelho. O que a gente vê atualmente nas clínicas é muito isso. A gente vê gente que vai para fisioterapia e basicamente só fica lá. Ah, eu vou ligar esse aparelho aqui, fazer o ultrassom, faço 5 minutos, estou rodando nesse espaço aqui, porque alguém falou que tem que ser aqui. Eu só ligo ali o aparelho, eu nem sei programar. Depois eu mudo para o TENS, coloco os eletrodos onde me falaram, passo o gel, vou até a metade ali daquele botãozinho, não sei por quê, mas falaram que é até metade. Depois de 15 minutos eu volto, desligo e libero para o paciente. Gente, isso não é fisioterapia. Você não precisa fazer 5 anos de faculdade, você não precisa estar acordado sábado, 8 horas da manhã, para fazer aula, para ligar e desligar um aparelho. Pode muito bem ficar um dia numa clínica, ver como funciona mais ou menos, replica isso no dia seguinte. Pronto. Um dia não substitui 5 anos de faculdade. Por isso que vocês têm que aprender a se virar sem equipamentos. Quanto mais você consegue se virar, manejar o paciente, sem utilizar equipamentos, mais diz respeito sobre a gama de conhecimento que você tem sobre fisioterapia. Eu atendo, por exemplo, em um local que eu fico 50 minutos com o meu paciente e eu não tenho um equipamento disponível. Eu não tenho TENS, eu não tenho ultrassom, eu não tenho laser, não tenho nada disso. E isso não é desculpa para eu não atender o paciente, não ter recursos para atendê-lo. Ah, não posso atender esse paciente porque eu não tenho choquinho aqui. Ah, não posso atender esse paciente porque eu não tenho ultrassom. Não, gente, você tem a fisioterapia, você tem os recursos terapêuticos manuais para tratar todos eles. E eu tenho pacientes de 10 meses de idade a 92 anos. Pacientes com mais diferentes situações. E nenhum deles sai de lá sem tratamento. Nenhum deles acha que a fisioterapia não está surtindo efeito. Por quê? A gente tem que lançar mão de recursos que são próprios da nossa profissão. E a terapia manual é talvez a possibilidade de recursos que mais nos engrandece. Depois nós temos a Early Motion, que é a mobilização precoce. A mobilização precoce, ela está muito relacionada lá com o repouso. Assim como o repouso é evitar excesso, a mobilização precoce é começar a fazer os movimentos o mais breve possível para evitar a imobilidade. E às vezes a gente acha que, ai meu Deus, eu não posso movimentar aquilo dali porque está muito machucado. Você pode movimentar. Você tem que fazer uma avaliação, mas você quase sempre pode movimentar. Porque se você ficar parado, você dá mais chances de ter uma cicatrização inadequada, de você ter aderências teciduais. E com essas situações ruins, a sua melhora, ela pode demorar muito mais tempo para acontecer ou nunca acontecer. Assim, o quanto mais cedo você começar a movimentar aquele local, melhor vai ser. Eu li um artigo uma vez falando sobre fisioterapia pós-operatória de pacientes que tiveram a mão amputada por maquita. Sabe, pessoas que trabalham com marcenaria, utilizam muito a maquita e está distraído, vai lá, passa a maquita em cima da mão, em cima do dedo e perde a mão ou o dedo. E esse artigo
ele fala lá, quanto tempo depois que a fisioterapia tem que ir e começar a mexer aquele dedo que foi reimplantado, aquela mão que foi reimplantada numa cirurgia. Se fosse com vocês, você acabou de cortar metade da sua mão, aí você levou a mão lá para o hospital, fez uma cirurgia, costurou sua mão no lugar. Quanto tempo depois você deixaria um fisioterapeuta ir lá mexer na sua mão? De verdade, gente. Quanto tempo vocês deixariam? Juliana e Fernando. Ih, acho que não tem ninguém aí, hein? Olha, gente, eu ficaria alguns meses sem deixar alguém movimentar a minha mão. Com certeza. Com medo dela sair do lugar, do medo de sentir dor. Imagina cortar a mão e depois você deixar alguém movimentar, é uma situação muito complicada. Mas esse artigo ele falou que o fisioterapeuta ele já pode começar a movimentar ali nas primeiras 48 horas. 2 dias depois da cirurgia, o fisioterapeuta já tem que ir pegar sua mão, que foi reimplantada, e começar a movimentar. Por quê? Quanto mais cedo ele movimentar, melhor vai ser o prognóstico dele. Ele vai ter menos aderência tecidual, ele vai ganhar em amplitude de movimento mais tardiamente. Por isso a gente tem que tomar muita atenção na mobilização precoce. E por fim, o uso de remédios, de medicamentos. Não cabe ao fisioterapeuta a prescrição de medicamentos, mas cabe a gente o conhecimento de cada um daqueles fármacos, dos seus princípios ativos, para entender o que esse medicamento provoca no organismo do meu paciente. Que efeitos adversos ao uso desse medicamento podem atrapalhar na minha terapêutica? Por exemplo, quem utiliza um anti-inflamatório esteroidal, um corticosteroide, eles são potentes anti-inflamatórios. Realmente eles melhoram bastante aquela inflamação, mas é um custo muito grande. Eles são medicamentos que provocam uma menor capacidade de controlar. Ele enfraquece os seus tendões com apenas 2 semanas de uso. Eles dificultam a remodelação óssea e você pode ter uma fratura depois em decorrência do uso prolongado de corticosteroide. Ele afeta a sua questão hídrica também. Veja, é um medicamento que melhora por um ponto, mas causa pioras severas nos outros. E se eu atendo um paciente que usa o corticosteroide por muito tempo, eu tenho que saber, olha, quando eu for alongar esse paciente, ele tem o risco de romper o tendão. Quando eu fizer um exercício, ele tem o risco de fratura espontânea ou uma fratura por estresse. Por quê? O seu osso não está se remodelando bem em consequência do uso prolongado do medicamento. E são muitos pacientes que utilizam os corticosteroides com frequência. Aquele paciente que tem as osteoartrite, as artroses, quase sempre está muito inflamado, ele mesmo já começa o uso dos corticosteroides. Quando ele fala que vai pressão, que vai fazer a infiltração, vocês já devem ter ouvido falar da infiltração. A infiltração nada mais do que a aplicação local de um corticosteroide. Vai com uma agulha dentro da cápsula articular e injeta um potente corticosteroide. Nesse caso, é até melhor do que o uso oral, porque você não vai ter efeitos sistêmicos do corticosteroide. Mas mesmo assim, vai ter efeitos regionais. Com a infiltração de corticosteroide no meio da cápsula articular, né, onde está o fluido sinovial, esse próprio medicamento vai auxiliando na destruição da cartilagem. Ele diminui a inflamação, mas ele vai destruindo a cartilagem articular ali, que o uso prolongado pode piorar bastante, inclusive a sua osteoartrite. Certo? Aqui já estão descritos todas essas situações, a gente já discutiu, mas apenas para vocês saberem. Alguma dúvida até agora? Amanda, Juliana e Fernanda? Ai, que nervoso essa imagem, Fred. Vocês vão ver muito isso. Isso aqui tá mole ainda.
Cruz credo. Tranquilo, dá para ver o osso. Vocês vão receber muito paciente que dá para ver o osso lá. Então, esse segundo princípio fala justamente sobre essa imagem. Depois que a gente já controlou a dor e a inflamação, a gente tem que ajudar o seu corpo a cicatrizar o mais rápido aquela ferida ou aquela lesão. Aí eu pergunto para vocês, será que existem equipamentos ou recursos da fisioterapia que são capazes de acelerar a cicatrização do paciente, de que a ferida dele feche mais rápido? Tem. Um deles é esse que está sendo demonstrado na imagem. Alguém sabe o nome desse recurso? Como? Você sabe o nome desse equipamento que está sendo usado ali? Crochetagem. Não. A crochetagem, ela é um equipamento diferente. Alguém já viu esse daí, ó? O Então, que vocês não. acham? Aquela luz ali vermelha lembra o quê? Infravermelho. Isso vermelho é uma bola enorme. Vocês nunca tiveram infância, não, gente? Comprou no camelô aquele negocinho que fica apontando pro outro. Qual é o nome daquilo? Sei não. Laser. Ah, tá. O laser. O laser é um potente recurso que a gente tem que auxilia tanto na condução do processo inflamatório como na cicatrização. E aqui o que a gente está vendo é a aplicação de um laser visível, que existem na fisioterapia lasers que são visíveis, que a gente tem essa luz aqui, e o laser que é invisível, a gente não vê a luz. E o laser, ele serve muito para fechar ferida, ele realmente é mágico para fechar ferida, ele é muito bom nisso. E muitos pacientes chegam com essas feridas. Nesse caso aqui, o paciente provavelmente teve uma escara. Vocês sabem o que é uma escara ou úlcera de pressão? Úlcera de decúbito? Já ouviram falar sobre isso? Tem a ver com aquela coisa da pessoa estar bastante tempo acamada, aí Isso. Não precisa começa ser a crescer bastante ferida. tempo, não. Não precisa ser bastante, não. Uma úlcera, ela pode abrir com 2, 3 dias, tá? Uma úlcera de decúbito. Ela acontece mais em pessoas que estão hospitalizadas, que estão completamente imóveis. Aquela pessoa que está sedada, que está em coma, a pessoa que está entubada, ela precisa estar em um estado de relaxamento completo, né, ela toma relaxante muscular, inclusive, e como ela fica naquela posição por muito tempo, por várias horas, ela não tem nem aquela ação inconsciente do nosso corpo de dar uma ajeitadinha para um lado e para o outro. Porque mesmo a gente dormindo, a gente ajeita, a gente distribui a pressão melhor. No caso dessa pessoa que está sedada, dessa pessoa que está em coma, ela não tem essa possibilidade. Ela necessita que alguém vá frequentemente modificar o seu decúbito. E se isso não for feito, ou se você não tenha, por exemplo, uma cama pneumática que vai distribuindo a pressão corretamente, infelizmente no SUS a gente quase não encontra isso, essa pessoa com 2, 3 dias vai abrir uma úlcera de decúbito. Os locais em que a úlcera abre são os que têm maior pressão, muito frequente, na região sacrococcígea, na região do calcanhar ou às vezes na região do ombro. E uma vez aberta essa úlcera, gente, como eu disse, ela abre em 2, 3 dias e pode demorar anos para fechar. Anos mesmo. Eu tenho pacientes que 3 anos depois da ferida ter aberta ainda não fechou. 4 anos, 5 anos. Às vezes a pessoa morre sem a ferida ter se fechado completamente, para vocês verem a gravidade dessa situação. E para a gente ajudar essa ferida a se fechar, a gente deve utilizar esses recursos. E aqui o laser seria um dos recursos mais frequentemente utilizados. Alguns outros estão surgindo também, um bastante controverso, como é o caso da ozonioterapia. Não se sabe muito bem ainda, tem
tem vários efeitos adversos que têm acontecido nos pacientes, o Conselho de Fisioterapia ainda não recomenda muito, tem aquela questão com o próprio presidente da República, que recomendou a insulfação anal de ozonioterapia, então é meio complicado. A gente só vai saber lá na frente se é um bom recurso, mas ele tem sido utilizado para pacientes com feridas em membros inferiores e membros superiores também. Se a gente sabe que a fisioterapia ela é capaz de promover uma aceleração num processo de cicatrização, a gente tem que saber como que um processo de cicatrização acontece, quais são as características dele. Como que eu sei que meu paciente ele já está na fase de proliferação? Como que eu sei que ele está na fase de coagulação e inflamação? Todo o processo inflamatório ele é dividido em 3 etapas. Nós temos uma etapa chamada aguda, uma etapa subaguda e uma etapa crônica. Cada uma dessas fases tem nomes diferentes, e esses nomes já ajudam a entender o que acontece em cada uma delas. Por exemplo, a primeira fase ela é chamada de etapa de coagulação e inflamação, que corresponde ao nosso processo de cicatrização agudo. Depois, nós temos a fase subaguda, que ela é chamada de migração e proliferação. E, por fim, a nossa fase mais demorada é a fase crônica do processo inflamatório. E a fase crônica do processo inflamatório é chamada de fase de remodelação. Apesar de parecer muito simplório dividir em fases, agora eu estou na fase 2, agora eu estou na fase 3, e dividir em etapas quanto à duração, isso não é necessariamente o que acontece no nosso corpo. Esse é um processo dinâmico em que vai se misturando etapas. Enquanto você está terminando aquela etapa de coagulação e inflamação, você já está começando a etapa de migração e proliferação. Não é algo muito taxativo, não é algo muito estático. É dinâmico porque a gente está falando do corpo humano. Mas, mesmo sabendo que há uma interpolação entre cada uma dessas fases, a gente tem uma expectativa de duração entre elas. A gente fala que essa fase aguda, a fase da coagulação e inflamação, ela dura do momento da lesão até 72 horas após. Acabei de me machucar, eu já entro na fase aguda, que é a fase de coagulação e inflamação. Eu espero que essa fase ela esteja mais ativa nos 3 primeiros dias. E é justamente por isso que nesses 3 primeiros dias que a gente utiliza o gelo e não o calor. Agora, depois que a gente passa esse momento mais agudo, nesse momento pós-lesão, eu tenho que começar a já cicatrizar o meu tecido. Cicatrização como fase subaguda ou etapa de migração e proliferação. Essa etapa de migração e proliferação, ela é bem mais demorada, ela pode demorar até 6 semanas. E é nessa fase que a gente desenvolve o famoso tecido granulado, conhecido como casquinha. E, por fim, a última fase, a fase de remodelação, a gente substitui essa casquinha por um tecido cicatricial definitivo. E essa é a fase mais demorada. Ela pode demorar até 1 ano para acontecer. E o que vai me dizer se ela demora 1 ano, demora 3 meses, 4 meses, 5 meses? A extensão da lesão. Quanto mais extensa a lesão, mais demorada vai ser a sua cicatrização. Quanto menos extensa, mais rápida ela será. Nessa primeira fase, que é chamada de coagulação e inflamação, o que acontece no nosso corpo? A gente tem que entender bastante. Imagina que você está preparando seu almoço de sábado, porque você não pode sair, então você tem que preparar em casa. Você está preparando seu almoço e você está cortando a cebola. Como você tem aquela reação nos olhos, começa a chorar, você não está vendo muito bem como você está cortando. E, infelizmente, você corta um pedaço do seu dedo junto. Então, você se fere com a faca. Quando você se fere com a faca, o que começa imediatamente a acontecer? Bom, arde e começa a sangrar.
Isso. A dica é sangrar. Você tem que fazer várias coisas no seu corpo. Mas o que é mais importante agora? Se você está perdendo sangue, eu tenho que ter algum mecanismo que evite que eu perca todo o sangue do meu corpo. Porque se eu perder muito sangue, eu tenho o que a gente chama de choque hipovolêmico. O que é o choque hipovolêmico? É quando você perdeu muito sangue e seu corpo para. Devido a uma hemorragia, devido a algum tipo de sangramento. Você perdeu sangue e você morre pela perda de sangue. É o que a gente chama de choque hipovolêmico. E qual o mecanismo que tem no meu corpo que evita que eu morra de hemorragia por causa desse corte que eu fiz no dedo? O que o meu corpo faz para evitar que eu morra? Só eu que respondo, meu Deus. Tem problema, vamos lá. O que você acha? Meu corpo ela vai se regenerando sozinha, né? Como se fosse Sim, mas, estancando sangue. mas essa regeneração a gente viu que ela só acontece mais para o fim. Antes de começar a regenerar, eu preciso evitar que eu perca todo o meu sangue, porque está escapando ali. Como que eu paro esse vazamento? O próprio corpo faz. Ele forma o que Estancando a gente... O quê? no caso da forma que a gente estudou? Não, mesmo que você não faça nada, o seu corpo faz por você. E o que o seu corpo faz é o que a gente chama de coagulação. Você já viu que mesmo se você cortar seu dedo, se não colocar curativo nenhum, daqui a pouco, 1 ou 2 minutos, você para de sangrar? Por que você para de sangrar? Porque seu corpo, em um processo de coagulação, ele conseguiu levar células para aquele local em que está cortado, e eles tamparam aquela abertura por onde passa o sangue, por onde eu perdi o sangue, com coágulos. E é isso que a gente chama de coagulação. A coagulação é super importante de acontecer, ela é a primeira coisa que tem que acontecer. Porque não adianta eu ter inflamação, não adianta mandar célula de defesa, tudo vai ser perdido. E isso é o que a gente conhece como coagulação. Uma vez que o coágulo já está lá, nós temos agora que reconhecer o que aconteceu. E esse processo de reconhecimento e ação contra aquela lesão, contra os micro-organismos que podem ter entrado naquela ferida aberta, é o que a gente conhece como inflamação. Quanto tempo demora para a gente formar um coágulo? Depende de pessoa para pessoa, depende do tamanho da lesão. Se for uma lesão muito extensa, você não consegue formar o coágulo sozinho. Aí você precisa fazer, às vezes, torniquete, precisa fazer a compressão local. Mas, em geral, esse processo de coagulação fica ali entre 1 e 3 minutos. É o tempo que demora para que seu corpo consiga formar um coágulo e parar de perder sangue. Algumas pessoas têm um processo de coagulação mais rápido ou mais lento. Dá até para você fazer testes para saber o tempo que demora esse processo de coagulação. É um teste geralmente feito na orelha. Não sei se vocês já fizeram. Ele é um teste de tempo de coagulação e ele é feito em procedimentos, recursos pré-cirúrgicos. Exames de risco cirúrgico que você faz, ele já tem o tempo de coagulação. Para saber se eu vou precisar utilizar algum medicamento para acelerar ou para retardar o meu processo de coagulação. E por que isso é importante? Hoje em dia, muitos pacientes, eles tomam anticoagulantes. Eles tomam medicamentos que retardam essa ação, por outros motivos. Por exemplo, um paciente que tem histórico de AVE, um paciente que tem risco de trombose ou risco de infarto agudo do miocárdio. Ele toma remédio que ele chama para você como afinar sangue. Ah, toma remédio que afina o sangue. Esse afinar sangue, ele diminui também a capacidade de coagulação. Aí imagina, se você vai fazer uma cirurgia num paciente que utiliza um medicamento anticoagulante, ele vai morrer.
na cirurgia. Ele vai morrer por hemorragia. E aí, antes mesmo de começar a fazer a cirurgia, dias antes, semanas antes, ele já interrompe o uso desse medicamento para diminuir o seu risco pós-cirúrgico. Que medicamento é esse? Um dos mais famosos seria o AAS, ácido acetil salicínico. AAS, ele é um dos anticoagulantes mais utilizados. E pode perguntar, paciente é hipertenso, paciente é diabético, pergunta para ele se ele toma AS, ele vai te responder que sim. Ou ele toma um remédio efetivo. A gente já sabe que esse paciente, a resposta coagulatória vai ser... E é batata. Deixa esse paciente furar o dedo em algum lugar, cortar o dedo na cozinha, você vai ver que vai demorar bastante tempo para que o sangue dele pare de correr por aquela ferida. Como que o meu corpo funciona nesse início e por que ele precisa disso? Bom, a gente entendeu que nesse início é importante ter a coagulação para evitar a perda em excesso de sangue. Uma vez que eu já fiz essa tarefa, eu já diminui as chances de eu morrer de hemorragia, então provavelmente agora eu preciso começar a defesa do meu corpo. Essa defesa ela é dada pelo processo inflamatório. O processo inflamatório, ele manda para aquele local que teve a lesão várias células de defesa. E essas células de defesa, elas vão tentar reconhecer o que aconteceu ali, que tipo de lesão, reconhecer se tem micro-organismo. E uma vez que eu tenho a presença de micro-organismos, eu vou começar a batalhar ali para tentar já matá-los e evitar que eles caiam na corrente sanguínea. Porque aí um micro-organismo que entrou pelo dedo, ele tem que ser combatido ali para que ele não vá para o coração, para que ele não vá para o pé, para o encéfalo. E essa é dada pelo que a gente conhece como processo. Assim que eu me machuquei, que é na fase ainda que a coagulação vai... Como que meu corpo reage imediatamente? A primeira coisa que meu corpo vai fazer, antes mesmo de eu completar o processo de coagulação, eu vou causar uma vasoconstricção. O que é isso? Eu vou diminuir a quantidade de sangue que chega naquele local, porque se chega muito sangue, é mais sangue que eu perco. Então, eu diminuo muito, faço uma vasoconstricção, diminuindo a quantidade de sangue que chega, enquanto eu estou já pondo em prática o processo de coagulação. Isso facilita o meu corpo. E essa vasoconstricção inicial, ela demora entre 5 e 10 minutos para acabar, que é o tempo que o seu corpo precisa para já ter coagulado a ferida. Uma vez que ele já coagulou, eu mudo completamente a história, porque eu tenho que mandar agora muita célula de defesa para aquele local. E para eu mandar muita célula de defesa, eu tenho que agora aumentar a quantidade de sangue que passa pelo meu vaso. E após esses 10 minutos, depois da coagulação, eu faço a chamada vasodilatação. A vasodilatação acontece para que eu dê um maior aporte sanguíneo para aquele local, dê mais chance de chegar sangue oxigenado e também que cheguem as estruturas para defesa. E é por isso também que, quando está inflamado, a gente tem o famoso inchaço. Por isso que quando está inflamado, a gente tem o edema. Por quê? Chega muita célula de... A célula de defesa ela vai tentar diluir as toxinas presentes, vai tentar matar aqueles micro-organismos. Como que ele mata? Como que a inflamação mata os micro-organismos? Através de um processo conhecido como exsudação. A exsudação é a perda de líquido da célula de defesa e ele deixa esse líquido ir para o meio intersticial. E que é o meio intersticial? O meio entre as células, entre o tecido. E com esse líquido no meio intersticial, ele vai me ajudar muito a combater aqueles micro-organismos, removê-los, diluir as toxinas presentes e já me ajudar depois no processo de reconstrução. Só que dependendo da quantidade de agentes patológicos que a gente encontra ali, esse exudato, esse líquido que foi para o meio intersticial,
Tem tanta toxina ali, ele se torna, começa, quando fica infeccionado, e começa a sair o pus. O que é o pus? O pus é que é esse líquido que saiu das células de defesa, lotado de toxinas. E aí tem cheiro ruim, tem aparência ruim. Alguém já teve alguma ferida que teve pus? Sim. Então, fica aquele horrível, né? Fica aquela situação, fica feio, minando ali, as pessoas falam que ficam minando na ferida a água, né? Isso é uma situação que tem muito processo infeccioso ali e seu corpo ainda está tentando combater aquela infecção. Quanto menos micro-organismo tiver, menos chance você vai ter de ter um processo de infecção. Inflamação e infecção são coisas diferentes. A inflamação é um processo de defesa do seu corpo. A infecção é quando seu corpo é invadido por micro-organismos. Mas toda infecção é combatida com inflamação. Por isso que elas têm uma relação muito próxima. Como que eu sei que o meu paciente está passando por essa fase de inflamação aguda? Como que eu sei que, olha, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que escolher bem os meus recursos, porque esse paciente está passando por uma inflamação aguda? Justamente conhecendo os 5 sinais e sintomas do processo inflamatório. É aquela pessoa que você olha para o local que está machucado e fica muito vermelho, está muito inchado, o paciente reclama de dor com você. Se você coloca a mão, você percebe que está muito quente e, além de tudo, o paciente ou te refere ou você mesmo observa que ele não está conseguindo se movimentar muito bem. Se ele tem esses 5 sinais e sintomas, isso quer dizer para a gente que a lesão dele é recente ou que ele ainda está numa fase aguda da lesão. Conhecendo essa fase aguda, eu consigo saber também que tipo de recursos que eu posso utilizar nessa fase. Nessa fase inicial, ela não é uma fase que envolva muitos movimentos, porque é a fase mais dolorosa. Quando o paciente se movimenta, ele vai sentir dor. E eu não quero que ele sinta dor. E é nessa fase que eu vou tentar implementar, né, recursos que diminuam bastante a dor e recursos que diminuam o processo inflamatório que foi em excesso, mas sem ainda a aplicação de movimentos articulares, porque dói bastante. Eu posso utilizar a crioterapia, eu posso utilizar a terapia manual, como as mobilizações articulares, para tratar a dor. Eu posso utilizar recursos de eletroterapia, não tem problema. Mas saibam que nessa fase aguda não é a fase do paciente fazer exercício. Por isso, quando alguém vai ao médico ortopedista, acabou de travar a coluna, tá aquela dor que precisou chamar o SAMU. Aí chega no ortopedista, ele fala que você tem que fazer RPG, isso é uma coisa errada. Por quê? Ele pode fazer RPG? Pode. Vai ser muito bom, vai ser legal. Ele deve fazer RPG naquela fase que ele acabou de travar a coluna? Não, porque ele está passando ainda nessa fase aguda. Nessa fase aguda, qualquer movimento que ele faça, a dor dele vai piorar. E eu não quero que a dor dele piore. A primeira coisa é controlar a dor e a inflamação. Quando eu tiver diminuído esses parâmetros, aí sim eu começo a pensar a introduzir contração muscular. E ainda assim seria uma contração isométrica, para depois começar com a isotonia. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente recomenda para o nosso paciente, porque mesmo que aquele seja um recurso benéfico, talvez não seja o momento dele ser utilizado. Tá bom? O grande problema da inflamação é quando essa inflamação ela persiste por muito tempo. Ela se torna desordenada. E aí o que a gente chama de inflamação anormal, crônica ou persistente. Essa é a grande problemática. Porque quando uma inflamação ela se torna crônica, o seu próprio corpo reconhece a inflamação crônica como uma agressão. E aí como que ele responde àquela agressão? Com mais inflamação. Ele percebe, opa, tem alguma coisa estranha ali, eu vou mandar mais inflamação. Só que essa coisa estranha que tá é a própria inflamação anterior. E aí vira um círculo vicioso em que a sua inflamação nunca passa. Por quê? O seu corpo reconhece a inflamação como uma agressão
e combate aquela agressão com mais inflamação, e fica assim direto. E vários são os motivos que a pessoa tem uma inflamação que se torna crônica. Nesse caso aí, olha, é um abscesso de mandíbula, é um processo inflamatório infeccioso na parte da gengiva, dentro da boca, e olha o tamanho que ficou, você está vendo ali por fora, tamanho inflamação. Vários são os motivos que levam uma inflamação a se tornar crônica. Por exemplo, a permanência de agentes infecciosos. Enquanto aquele micro-organismo que não deveria estar ali estiver, vai haver inflamação. Enquanto ele não for combatido, o seu corpo vai lutar com inflamação. Até mesmo quando a gente vê hoje sobre o caso do Covid, da Covid. Enquanto o vírus estiver no seu corpo, haverá processo inflamatório. E aí, esses pacientes, eles cursam com um processo inflamatório sistêmico muito grande. O seu corpo inteiro fica inflamado. Enquanto o vírus não sair, a inflamação não cessa. O problema é a própria inflamação em excesso causa problemas no seu corpo. Uma outra coisa que torna uma inflamação crônica é quando você tem uma cicatriz hipertrófica. Tá vendo essa cicatriz ali, olha? Ela é bem vermelha, ela é alta, ela não é bonita não. Isso é um caso de uma cicatriz hipertrófica. É um processo de cicatrização que deu errado e ela fica dessa forma. Só que aí, quando essa cicatriz se forma, o seu corpo acha que essa cicatriz é uma agressão também, é um machucado. E aí, essa cicatriz, ela é identificada como machucado, vai ser responsável pela permanência da inflamação. Vai ficar sempre inflamado ali porque seu corpo vai achar que aquilo é uma agressão. Nós temos diferentes tipos de cicatrizes inadequadas, tá? As hipertróficas são apenas um tipo. Nós temos queloides e outros tipos de cicatrizes aderidas, etc. A permanência de edema dificulta bastante também a inflamação. Se fica muito inchado, esse inchaço é interpretado como uma agressão. Reações de hipersensibilidade, trauma mecânico repetitivo. Imagina que você acabou de machucar o pé. Você fez repouso ali de 2 dias. Quando a dor diminui, a tendência da pessoa é começar a se movimentar mais. Só que ela começa a se movimentar numa fase que ainda não deveria. E aí seu corpo nunca tem chances de se regenerar. Ele sempre vai fazendo novas pequenas lesões. Isso só deixa o processo inflamatório se tornar crônico. E o último que eu quero falar com vocês aqui é suprimento sanguíneo insuficiente. Por que quem tem um suprimento sanguíneo insuficiente tem uma resposta inflamatória que dura mais tempo? Justamente porque chega pouco sangue. Se chega pouco sangue, chega menos células de defesa. Se chega menos células de defesa, tem menos chances de combater os micro-organismos. Logo, eles persistem por mais tempo e a inflamação vai acompanhar essa persistência. Isso explica por que pacientes diabéticos demoram tanto tempo para cicatrizar a ferida no pé, porque ele tem destruição dos pequenos vasos. Essa destruição de pequenos vasos diminui o aporte sanguíneo local. Com menos sangue, a sua cicatriz demora muito mais tempo para fechar. E aí tem a permanência também do processo inflamatório. Certo? Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o estágio subagudo, a fase de proliferação e de migração. Alguma dúvida, gente? Deixa eu ver quem ficou aqui. Fernanda, Juliana e Amanda. Não, até que não. Não? Vocês já entraram lá no AVA para ver? No AVA eu já postei para vocês. Dentro das aulas tem o link para uma pasta no Google Drive. Essa pasta no Google Drive já tem todas as aulas do semestre inteiro. Todos os PDFs, inclusive esse daqui. Baixem, olhem lá para vocês verem o que a gente está falando, já podem ir estudando com antecedência. E nesse fim de semana, ou no máximo até segunda-feira, eu vou criar um documento lá dentro com o nome assim, Playlist RTM. Nessa playlist vão estar todas as nossas aulas gravadas. Basta clicar, você vai ser encaminhado para o YouTube, e lá no YouTube você vai ter a chance de rever a aula que você assistiu, ou então ver a aula que você não pôde assistir. Eu vou fazer isso semanalmente e não vou ficar mandando o link para vocês de cada vídeo. Assim que eu colocar no YouTube, ele vai ser automaticamente incluído naquela playlist, fica mais fácil para vocês. Quem não viu isso ainda, entre no AVA hoje, dá uma olhada lá.
e ver como que tá, se você tem acesso a essa pasta no Google Drive. Mas os outros alunos conseguiram todos, tá bom? Fred, Oi. você quer falar de novo? Que eu gravo a tela aqui e mando no grupo lá pro pessoal também ver. Pode ser. Só um momentinho, peraí. Pode falar. Tá. Então, gente, eu coloquei lá no Ava, dentro de cada aula, tem um link para uma pasta no Google Drive. É a pasta da nossa disciplina. Lá já estão todas as aulas do semestre, todos os PDFs que eu vou dar para vocês dessa disciplina. Mesmo as aulas que a gente não teve ainda, vocês já podem acessar, podem ir estudando, podem ir tirando dúvida. E entre hoje e segunda-feira, eu vou criar um novo documento dentro da pasta mesmo, chamado Playlist RTM, ou Playlist YouTube. Dentro desse documento vai estar um link da playlist da disciplina. E toda aula que a gente tiver, eu vou postar nessa playlist. E assim que eu posto nela, com o mesmo link que vocês já tinham antes, vocês vão ter acesso à nova aula. Eu não vou ficar mandando semanalmente para vocês, olha, esse é o link do vídeo, esse é o link do vídeo. Basta que vocês acessem aquela playlist e se tiver vídeo novo, ele vai estar incluído ali. Tanto na parte da manhã quanto a parte da noite. Vocês podem acompanhar a aula da noite também. Assim fica mais fácil para quem não pôde assistir no sábado ou para quem quis rever o conteúdo que a gente já falou. Não deixem de acessar hoje a pasta no Google Drive, vejam lá, vejam já o que eu dei na semana passada, já vão estudando a próxima aula, que vai facilitar bastante a vida de vocês. Como já está em todo o conteúdo do semestre lá, não precisa ficar mandando semanalmente, e isso talvez facilite um pouco para vocês, tá bom? Então, gente, ó, espero revê-los aqui na semana que vem. Eu sei que sábado de manhã não é o melhor dia para vocês, não é o dia que vocês imaginam estar estudando. Eu, quando fiz faculdade, eu tinha aula sábado de manhã regularmente. Era muito normal ter aula sábado de manhã. Mas eu sei que é a primeira vez que está acontecendo com vocês. Bom, não é uma culpa minha, não é culpa de ninguém, é uma possibilidade que está em contrato com a faculdade mesmo. Sei que vocês já organizam a vida de vocês pensando que sábado não tem aula, mas se puderem estar presentes, seria muito legal, seria muito interessante. Para aqueles que não conseguirem, ainda assim tem a possibilidade de assistir a aula gravada, ou se quiser, até segunda-feira que eu dou aula à noite dessa disciplina, que reveja o que foi passado no sábado, não tem problema algum. Mas eu acho importante que vocês tentem participar. Não vou me estender muito, a gente começa ali por volta de 8h20, 8h30, termina antes das 10, é um tempo tranquilo. Vocês ainda vão ter o sábado inteiro para poder curtir, tá bom? Mas se puderem participar, acho que vai ficar mais interessante. Alguma dúvida, gente? Não, tudo tranquilo. Não? Beleza, então. Ó, foi muito bom revê-los. Espero que semana que vem a gente consiga se ver de novo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Abração para todos vocês e bom início de semestre, tá bom? Tchau, Beijão professor. para vocês, gente. Tchau, Bom obrigada, fim de semana. professor. Tchau, tchau. Igualmente.